Bolsonaro diz que ministro da Saúde estuda rebaixar pandemia de Covid para endemia. Endemia é status conferido a doenças recorrentes, para a qual a população e serviços de saúde já estão preparados. Rebaixamento deve levar à redução de restrições. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 3, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar, de pandemia para endemia, o status da Covid-19 no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, OMS, classifica desde março de 2020 que o planeta vive uma pandemia. Endemia é o status de doenças recorrentes, típicas, que se manifestam com frequência em uma determinada região, mas para a qual a população e os serviços de saúde já estão preparados. Se o rebaixamento de fato ocorrer, a doença provocada pelo coronavírus deixará de ser vista como uma emergência de saúde e muitas das restrições, como o uso de máscaras, proibição de aglomerações e exigência do passaporte vacinal, deixarão de ser aplicadas. Saiba mais. Endemia, pandemia e epidemia. Entenda a diferença. Pandemia dos não vacinados. Estados já confirmam que maioria das mortes por Covid ocorre em não vacinados ou em quem não tem o esquema completo. Bolsonaro e aliados do presidente têm criticado desde o início da pandemia as restrições adotadas para reduzir o contágio da doença e as mortes provocadas por ela. Em virtude da melhora do cenário epidemiológico e de acordo com o 2 graus do art. 1 grau da Lei 13.979/2020, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para endemia a atual situação da Covid-19 no Brasil, informou Bolsonaro por meio de uma rede social. Mudança precipitada. Na semana passada, com média móvel acima de 800 óbitos diários, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação contribui para acabar com o caráter pandêmico da Covid-19 e sinalizou que o governo avalia os dados epidemiológicos para rebaixar a classificação da doença para de uma endemia. Na ocasião, especialistas entrevistados pelo G1 avaliaram que a mudança de pandemia para endemia é uma decisão complexa e que, diante do atual cenário, seria arriscada, precipitada e de um otimismo preguiçoso. A lei citada por Bolsonaro na rede social diz que um ato do ministro da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública, provocada pela Covid-19. A lei também determina que ato do ministro tratará sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas de prevenção previstas na própria lei, como isolamento, quarentena, uso obrigatório de máscara, realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos médicos específicos.